Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais importantes por trás de qualquer democracia e vamos usar a nossa Constituição brasileira como mapa. Vamos direto ao ponto, né? Toda república, sem exceção, enfrenta um dilema fundamental. Como é que se cria um governo que seja forte, que consiga agir, mas que ao mesmo tempo não se torne tão poderoso a ponto de ameaçar a liberdade das pessoas? É um equilíbrio muito delicado, um verdadeiro quebra-cabeça. E a nossa Constituição de 1988, olha, ela traz uma solução bem elegante para esse quebra-cabeça. Vamos entender como ela monta as peças desse jogo. A primeira grande peça dessa solução está lá no artigo 2º. A gente fala muito em separação de poderes, mas a visão moderna, que é a que o Brasil adota, é um pouco mais refinada. Pensa assim, o poder do Estado é uma coisa só, indivisível. O que se divide, na verdade, são as tarefas, as funções, entre três grandes ramos. Para quê? Para que ninguém concentre poder demais nas mãos. E aqui vem o ponto mais crucial. Essa separação não é só uma ideia bonita, não. Ela é uma cláusula pétrea. E significa que ela é como o DNA do sistema. É algo tão fundamental que não pode ser mudado, nem mesmo por uma emenda à Constituição. É a viga principal que sustenta todo o edifício da nossa democracia. Ok, então as funções estão separadas. Mas só isso não basta. Como a gente garante que um ramo não vai se sobrepor aos outros? É aí que entra a segunda grande sacada do sistema. A solução para isso é o famoso sistema de freios e contrapesos. A lógica aqui é simplesmente brilhante. Cada poder tem a sua função principal, que a gente chama de típica. Só que, de forma estratégica, a Constituição dá a cada um deles algumas tarefas que, em tese, seriam de outro. Essas são as funções atípicas, a ferramenta que permite que um poder fiscalize e equilibre o outro. E é olhando para essa tabela que o conceito fica claro. O legislativo, que deveria só criar leis, também julga, como no processo de impeachment. O executivo, por sua vez, pode legislar através de medidas provisórias. E o judiciário, que em tese só julga, também precisa administrar seu próprio orçamento e pessoal. Essa invasão controlada de competências que mantém tudo no lugar. Então, o ponto central é este. Essas funções atípicas são como engrenagens que conectam os três poderes. Eles não são ilhas isoladas, são partes de um mesmo motor. Essa interação forçada, essa mistura controlada de tarefas é o que impede que qualquer um dos ramos fique forte demais e, assim, garante a harmonia do sistema. Então, no papel, a gente tem um sistema que parece perfeito, super equilibrado. Mas a teoria nem sempre sobrevive intacta ao mundo real. E lá pelo início dos anos 2000 ficou muito claro que essa arquitetura, apesar de segura, tinha um efeito colateral bem sério. Aquele mesmo sistema de freios e contrapesos, pensado para ser cauteloso, acabou gerando uma lentidão enorme, principalmente no judiciário. E como se diz, justiça que tarda, muitas vezes, falha. Era urgente fazer alguma coisa. E a resposta veio em 2004, com uma das reformas constitucionais mais importantes da nossa história recente, a Emenda Constitucional 45. Pense nela como uma grande atualização de sistema, um update, projetado para deixar a justiça mais ágil e eficiente. Essa reforma trouxe várias ferramentas novas. Vamos focar em 4 das mais importantes que vieram justamente para atacar essa crise de lentidão. A criação do CNJ, a súmula vinculante, a federalização de crimes contra os direitos humanos e, por fim, um novo status para os tratados internacionais. Primeiro, o CNJ. Pela primeira vez na história, o judiciário passou a ter um controle administrativo externo. É importante entender, a função do CNJ não é julgar processos, e sim fiscalizar a grana, a gestão e a conduta dos juízes, trazendo mais transparência e eficiência para o sistema todo. A segunda ferramenta foi a súmula vinculante. Sabe aqueles recursos infinitos sobre o mesmo assunto? Para acabar com isso, o STF ganhou o poder de dar decisões que obrigam todos os outros juízes e órgãos do governo a seguirem aquele entendimento. Isso dá segurança jurídica e, claro, acelera muito os processos. Um detalhe, isso não obriga o legislativo, que continua livre para criar leis novas. A reforma também provocou uma mudança de impacto gigantesco na área dos direitos humanos. Antes, um tratado internacional era visto como uma lei comum. Agora, se esse tratado for aprovado de uma maneira especial pelo Congresso, ele é elevado ao mesmo nível de uma emenda constitucional. Na prática, isso brinda os direitos humanos, colocando-os no mais alto nível de proteção legal do país. Então, depois de olhar para a arquitetura do poder e para essa grande reforma que tentou deixar tudo mais eficiente, a gente chega na pergunta final. No fim das contas, por que tudo isso importa no nosso dia a dia? Importa porque essa reforma
colocou o direito a um julgamento rápido como um direito fundamental, lá no artigo 5º da Constituição. O objetivo de todo esse sistema não é só o equilíbrio por si só, mas sim garantir que os direitos das pessoas sejam protegidos de um jeito rápido e eficaz. A grande lição, então, é que a Constituição não é um documento parado no tempo. É um projeto vivo. Um manual para a gente equilibrar o poder, proteger a liberdade e, como vimos com a reforma do Judiciário, um sistema que tem a capacidade de se adaptar para responder melhor ao que a sociedade precisa. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A gente viu a grande arquitetura dos poderes, os freios e contrapesos, as reformas para dar mais agilidade. A questão que fica é: como essa engrenagem imensa, que parece tão complexa e distante, realmente se manifesta na proteção dos direitos fundamentais no dia a dia de cada pessoa? Essa é a pergunta que conecta toda essa teoria com a nossa realidade.